Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a professora Juscelia, do quinto ano, e eu estou aqui para mais uma das nossas aulas. Nós estamos na semana 24, ou 24ª semana, e essa é a nossa aula número 2. Observem aí no nosso calendário, hoje é dia 31 de agosto de 2021, terça-feira. Estamos finalizando hoje o mês de agosto e também estaremos finalizando hoje o nosso livro Aprender Sempre, volume 1, certo? Então, se você realize os registros no seu caderno, anote a data de hoje, 31 de agosto de 2021. Hoje é terça-feira. Vamos trabalhar os conteúdos de língua portuguesa e as atividades estão no nosso livro Aprender Sempre, lá nas páginas 77, 78, 79 e 80. São 4 páginas hoje. E na aula de hoje será contemplado o descritor D7. Será que fala o descritor 7, pessoal? Identificar o conflito gerador do enredo e os elementos que constroem a narrativa. Então, nós vamos observar qual é o conflito que ocorreu ali naquela narrativa e como ele vai interferir no final desta narrativa, certo? Como já dissemos, página 77 a 80. Esta é a atividade que você encontra aí na sua página 77, aula 9, produzindo a versão final em duplas. Como nós já sabemos, pessoal, nossas atividades elas serão individual, devido ao contexto da pandemia que estamos vivendo, certo? Então, o que vamos aprender? Nesta aula, vamos produzir a versão final dos seus textos, que farão parte do livro eletrônico da turma, com versões inéditas dos contos tradicionais. Para isso, você e seus colegas devem levar em conta todos os aspectos levantados na aula anterior. Bom, primeira coisa que eu preciso explicar a vocês. No final dessa sequência didática, nós não vamos fazer este livro eletrônico, certo? O que seu professor ou sua professora vai fazer aí na sua escola, eu não sei como ele combinou com vocês, certo? De repente, ele combinou que ele vai fazer um varal e vai pendurar os textos que cada aluno fez. De repente, ele combinou que ele vai fazer um mural e vai colocar todos os textos lá. Ou pode ser que ele combinou que ele vai juntar todas as produções e montar um livro. Eu não sei como seu professor irá fazer, mas nós iremos na aula de hoje concluir a escrita do conto. Tudo bem? E depois você consultará o seu professor como será dado o andamento da atividade. Então, um ponto importante na aula de hoje é que estaremos revisando o texto e, para isso, precisamos levar em conta, olha só, os aspectos trabalhados na aula anterior. Então, na nossa aula anterior, que foi a aula de ontem, aula 8, nós falamos sobre a importância da apresentação do narrador, lá no comecinho do texto, no primeiro parágrafo, sobre a importância de evitar os deslizamentos da narrativa, ou seja, você estar atento ao personagem que você vai escolher como narrador, para que ele conheça todas as partes da história, porque ele não terá como contar uma parte da história que ele não vivenciou. Então, prestar muita atenção nisso. Também precisamos estar atentos ao final, ao desfecho da narrativa. Então, nós precisamos escolher o personagem de acordo com o final que nós queremos que o nosso conto tenha. Então, se você escolheu a bruxa, você sabe que qual é o final dela na história. Ou se você escolheu o lobo mau, qual será o final dele na história? Então, prestar muita atenção em quem você vai escolher como narrador nessa história. Além disso, prestar atenção no tempo e no lugar onde aconteceu essa narrativa. Tudo isso vocês vão prestar atenção na reescrita do texto, certo? Então, aqui, na página 77,
complete antes de iniciar a reescrita. Então, antes de vocês aí na sua casa iniciarem a reescrita do texto, nós já fizemos isso nas aulas anteriores. Então, quando nós começamos lá na aula número 1, nós já escolhemos, qual seria o conto a ser reescrito e escolhemos também quem seria o personagem narrador. Então, naquele momento, nós escolhemos o Patinho Feio. Neste momento, agora, você vai escolher um outro texto e vai escolher um outro personagem narrador para você fazer a sua escrita na aula de hoje, certo? Então, coloque aqui o nome do conto que você escolheu e quem será o personagem narrador. Essa é a nossa atividade. Então, completem aí. Você vai fazer qual será a reescrita. Aí, na página 78, para ajudá-los na reescrita do conto, complete o quadro com algumas sugestões de palavras que mais aparecem no texto. Então, se você vai usar expressões como um dia, certa vez, ou ele ou ela, você vai usar, ou se você vai usar verbos. Então, pense nas palavras que você vai usar para escrever o texto, certo? Então, na hora que você pegar o seu texto, que você já fez, que você já escreveu, ou até mesmo aquele texto que nós fizemos do Patinho Feio, dá uma olhada. Quais são as palavras que se repetem muito? Que aí você pode trocar por outras palavras que querem dizer a mesma coisa, ou seja, que são sinônimos, certo? Ainda aqui na página 78, você tem um espaço aí no seu livro que diz o seguinte: registrem a versão final do conto de vocês. Então, esse espaço, ele começou na página 78 e termina na página 79. Então, vocês vão usar esse espaço para registrar o seu conto. Ainda aqui na página 79, vocês têm o título Aula 10, compartilhando a versão final. Aí, continuando aqui na página 79, vamos anotar o título dos contos que terão uma nova versão em nosso livro eletrônico? Então, aqui, pessoal, vocês podem fazer uma lista dos contos que os seus colegas da sua classe escolheram para fazer a reescrita. Tudo bem? E aí, na página aqui, continuando, após socializarem a versão final dos textos com a turma, que seria na escola, vocês contariam um para o outro qual seria a versão que vocês escolheram. Você e seus colegas irão ao laboratório de informática para digitá-los no processador de textos. Ou seja, né? No nosso caso, se nós fôssemos digitar o texto, nós utilizaríamos o Word para fazer essa digitação. Aí continua aqui, combinem a fonte, o tamanho que usarão. Vocês podem manter o título original ou criar um a partir dele. Caprichem. Então, essa sugestão aqui seria para a escola que fosse fazer realmente uma versão digital, que fosse publicar, ou seja, lá no Facebook da sua escola, ou no blog da sua escola. Cada escola tem a liberdade de escolher a forma como vai fazer essa atividade. Então, se na sua escola você vai utilizar uma versão digitada, então é importante que você faça isso no computador, combine o tamanho da fonte, combine que tipo de letra vocês vão utilizar para que todos os textos fiquem iguais, certo? Ah, e sobre o título, vocês também podem mudar o título da história. Eu mantive o Patinho Feio, mas vocês podem inventar o título que vocês quiserem para o conto de vocês. E no finalzinho, na atividade da página 80, aqui eu reduzi bastante para dar para colocar aqui, para que vocês pudessem ver, tem uma página inteira de espaço para que vocês façam uma ilustração, ou seja, um desenho de uma das partes mais importantes da história. Então, aqui
dá bastante ênfase à ilustração. Então, valorize. Para quê? Por que é importante a ilustração? Porque ela valoriza o texto e ela desperta ainda mais a curiosidade e o interesse do leitor pela história. Vocês sabiam disso? Muitas vezes nós lemos um livro porque olhamos a sua capa, nós somos atraídos pela capa, por isso nós lemos o livro. Então, é muito importante que vocês também façam uma bela ilustração para colocar o seu livro. E lá no finalzinho da página tem uma sugestão de como vocês podem compartilhar esse texto com os outros colegas da sua classe ou até mesmo com o restante da escola. Tudo bem? E essa é a última atividade do nosso livro, que está na página 80. Hoje nós encerramos o nosso livro Aprender Sempre, volume 1 do 5º ano. E amanhã será dia 1º, dia 1 de setembro. Então, nós vamos começar o volume 2. Se você ainda não pegou o seu livro na sua escola, entre em contato com o seu professor ou com a sua professora e pergunte como o seu pai, seu responsável, sua mãe, sua tia, avó, quem puder, né? Quem aí da sua casa é o seu responsável, pergunta como eles podem fazer para pegar o livro, certo? Que amanhã nós vamos começar as nossas atividades. Combinado? Então, um beijo. Até amanhã, pessoal. Tchau, tchau.